É isso. Olha, no início do ano, o jornalista Evaristo Costa contou nas redes sociais que estava vivendo um momento bem delicado na saúde. Ele foi diagnosticado exatamente com a doença de Crohn. Eu não conhecia. Eu também não. Na verdade, eu conhecia, mas eu não conhecia, sabia que não. ele tinha. Ah, é? Não sabia que ele Não tinha nem tinha. ouvido falar sobre Então, o isso. Evaristo, que hoje até vive no Reino Unido, ele chegou a ficar internado na UTI. Agora ele diz que a doença está estável. Então, a gente vai entender o que é a doença, se é possível também evitar e qual é o tratamento caso você tenha um diagnóstico. Então, a nossa entrevistada de hoje é a médica a doutora Fabiana Alves, que é gastroenterologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Agda. Obrigada, Lucas. Vamos entender, então, a doença de Crohn? Ela é uma doença inflamatória gastrointestinal? O que seria essa palavrona toda? Então, vamos explicar assim de um jeito para o público entender, né, e não ficar com medo da doença. Então, a doença de Crohn, ela foi descrita há muito tempo atrás, na década de 1932, por um cientista que o sobrenome dele era Crohn, né? Porque muitas vezes você vê a palavra, você quer relacionar, o que significa ser, né? As letras. Não, o cientista que descobriu as características dessa doença, ele acabou levando o nome dessa doença. Então, quando a gente fala doença de Crohn, o Crohn significa o sobrenome do cientista que a descobriu. E assim, ele notou nos pacientes dele, né, áreas inflamadas no tubo digestivo. E eram áreas inflamadas que eram agressivas, que não melhoravam. E o paciente, ele ia tendo muitas complicações por causa daquilo. E foi através desses estudos que se descobriu a inflamação. Inflamar a próprio tecido que está naquele órgão, ele começa a ficar espesso, com muita quantidade de sangue, vascularização, que a gente chama naquela região, e muitas vezes essa área inflamada, ela compromete demais a função do órgão, né? E o nosso tubo digestivo, ele é extremamente importante para a nossa saúde, não é? Então, com a área inflamada, pode diminuir a absorção de nutrientes, a produção de vitaminas, de neurotransmissores que nós mesmos fazemos, vai ficar comprometida, tá? Então, é uma doença muito abrangente, muito extensa, ela tem um grande acometimento. Por isso, muito importante a gente saber que existe essa doença, porque o mais importante de tudo é você perceber, você desconfiar, ir atrás do profissional de saúde, né, para fazer o diagnóstico. Eu achei fantástico, né, o Evaristo Costa, né, com a grande fama que ele tem, o jeito que ele reportou, né, como ele está vivenciando essa doença. E uma coisa que a gente tem que explicar. A doença inflamatória intestinal, que a doença de Crohn faz parte, ela é uma doença chamada autoimune, né? Então, significa que o nosso sistema imunológico está profundamente envolvido em tudo isso. Então, a gente fica assim, nossa, mas eu vou conseguir tratar, como é que é? Então, tem muitas incertezas. As doenças autoimunes são doenças que comprometem muito a qualidade de vida da pessoa. Então, nós precisamos controlá-las do melhor jeito possível para que a qualidade de vida da pessoa se restabeleça, para que ela consiga ter uma vida normal, tanto na infância, na idade adulta ou até na senilidade. Legal. Doutora Fabiana, na rede social, inclusive, Evaristo falou muito sobre isso e sobre os sintomas. Um dos principais é lá, ó, ele ali contando e falando sobre essa situação, né, que ele ainda passa. Sobre a diarreia, que era uma diarreia constante. Mas, além da diarreia, quais são os outros sintomas ou os principais para diagnosticar a doença de Crohn? Então, ó, a diarreia é muito presente, mas bem incrível que nós podemos ter a doença de Crohn sem o sintoma da diarreia. Ela é bastante frequente. Isso daí deixa a gente assim de cabelos em pé, né? Porque a diarreia já nos norteia.
Já fica fácil a gente pensar assim, essa doença está acometendo o tubo digestivo, E né? de fato ela é persistente? Persistente, é uma diarreia chata, é uma diarreia que não te abandona, Águida, tá? Porque assim, você já teve diarreia, o Lucas já teve diarreia, quem de nós não teve uma diarreia, que é aquela urgência, né, de ir ao banheiro, assim, tudo, mas em grande parte das vezes a diarreia, que é quando a gente come alguma coisa que nos fez mal, quando a gente está com uma virose, quando a gente está nervoso, né, que pode acontecer diarreia, ela tem uma característica que a gente dá aquela consegue dar uma leve controladinha, né? Você dorme à noite, uma noite de sono, sem aquela diarreia estar te perturbando. E o Crohn, as doenças inflamatórias, que o Crohn faz parte, ela tem essa característica do despertar noturno, sabe? A qualidade de vida da pessoa fica horrível. A pessoa vai levantar muito à noite, com aquela sensação ruim de querer ir no banheiro o tempo inteiro. Então, vocês imaginam como fica a qualidade de vida. E os outros sintomas, dor abdominal, é uma dor chata, sabe? O paciente queixa-se para nós, assim, é uma dor estranha, é uma sensação, assim, é uma sensação de cólica, ao mesmo tempo é uma sensação de pontada, e é uma dor, assim, que debilitante mesmo. Nossa. E uma coisa muito interessante é a gente observar algumas alterações de exames desses pacientes, entre eles a anemia, tá? Nossa, você tá lá, Lucas, você tá com anemia, você foi ao médico, o médico detectou alguma alteração que você está com ferro baixo na sua corrente sanguínea, repõe esse ferro, não passa nem um pouco de tempo, Lucas, você tá de novo, tá? Então, é um sinal de alarme. Olha, eu tratei uma anemia, na grande maioria das vezes você melhora, né, o que estava faltando na anemia, você recupera 100%. Mas no Crohn, né, pelo fato dessa inflamação, essa anemia ser decorrente dessa inflamação, a gente melhora o paciente, passa ali 3 meses, 4 meses, eu estou vendo o paciente alterado de novo. Opa, já acendeu um alerta, já acendeu um alerta para a gente pensar. E a fadiga, o cansaço. Não é todo o cansaço. A gente vira e fala assim, né? É até ruim, né? Porque as pessoas ficam até julgadas. Ai, tá procrastinando, não quer fazer nada. Na hora que a gente vai ver, é que esses cansaço extremo é dessa doença, que possa ser bem debilitante, principalmente sério, em crianças. Pedir para os pais prestarem bem atenção, né? Porque muitas vezes a criança é levada ao pediatra, né, gente? Dor abdominal, todo mundo. Ah, é verme. É isso, né? A Águida que tem filha pequenininha, né, Águida? Já penso e sempre tipo assim, barriguinha de criança doendo, tudo é verme, tudo é verme, comeu bobeirinha, né? Tudo. Mas assim, a gente tem que acender um alerta, tá? Perfeito, doutora. A gente pode trazer então no próximo bloco como que isso começa? Tem alguma atitude que a gente faça para desengajar, sei lá, seu gatilho para isso? Desencadear de repente no Crohn ou não? É algo que a gente já nasce predisposto. A doutora já responde pra gente. Bora participar do programa de hoje, respondendo a nossa perguntinha da enquete, até para você participar falando se conhece o assunto ou não. Você já ouviu falar sobre a doença de Crohn? O WhatsApp do programa é 12 997167989. Se sim, hashtag sim, se não, hashtag não. Tudo juntinho, já a gente traz a parcial para vocês, o resultado. Se você quiser também, pode participar mandando o seu comentário ou a sua dúvida sobre o assunto. Hoje a nossa convidada é a médica, a doutora Fabiana Alves, ela é gastroenterologista, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a doença ou como ela se desencadeia no organismo, doutora? Olha, é bem interessante, né? Porque assim, existe sim, comprovadamente, um envolvimento genético, né, para essa doença, né? Então, assim, só que é muito interessante, né? Muitas vezes, Águida, você pode ter essa predisposição genética para ser, mas eu falo que a gente precisa ter um gatilho, né? Então, muitas vezes um evento ali na vida que você passou, um evento emocional, né? Exemplo, uma perda de um ente querido, um término de uma relação, mas a gente percebe hoje que assim, ela é uma doença genética e ela é bem ampla, né? Então, o estilo de vida da pessoa, muitas vezes, no meu ver,
é o principal gatilho, né? Por isso que a gente sempre orienta, é muito importante você se alimentar, descansar, fazer atividades físicas, como se fosse assim, uma rotina da sua vida, uma rotina saudável, né? E assim, os vícios, né? Principalmente o tabagismo, o cigarro, tá? O cigarro é altamente nocivo e infelizmente a gente acabou vendo na pandemia, né? Um aumento expressivo de aumento, né? Do tabagismo na pandemia, o abuso do álcool também na pandemia. Então, isso é bastante complicado. Então, ela é uma doença que a gente chama de multifatorial, né? Então, tem esse envolvimento genético, sim, isso já está bem descrito, né? É bem floreado, assim, porque muitas vezes na família, quando a gente acha um paciente com doença de Crohn, a gente vai investigar na família, 20% a 30% desses pacientes têm um parente também com a doença. Então, se você tiver um parente que tem a doença, então já é um motivo para você se preocupar, né? Também, ou que você possa vir a ter ou não, mas eu falei dos gatilhos, né? Então, se você já tem um parente com doença de Crohn, na minha opinião, você deveria cuidar mais da sua saúde para tentar evitar o início da doença. Perfeito, doutora. Você em casa pode mandar perguntinha pelo WhatsApp também, tá? Já no próximo bloco a gente entra com as suas dúvidas. Doutora, tem algum exame que a gente faz e dá um diagnóstico direto pra gente? Doença de Crohn positivo ou não? São uma série de exames juntos e fatores. Cada paciente é de um jeito, a gente precisa avaliar individualmente, né? E a doença de Crohn, muitas vezes, logo no início, ela é difícil de ser diagnosticada, porque muitas vezes no início ela pode até mimetizar, né? Pensar que seja uma outra doença, né? E só depois de um certo tempo que você vai fechar, a gente chama de fechar o diagnóstico, é quando tem algumas características, mas não deu 100% ali de certeza para aquele diagnóstico. E assim, o principal exame são as endoscopias, né? Que a gente consegue, através de um aparelho, fazer a visualização do tubo digestivo desse paciente. E como a doença de Crohn, ela costuma cometer mais o final do intestino delgado do paciente, é através de um exame chamado colonoscopia que nós realizamos, que a gente consegue visualizar bem essa partezinha do intestino do paciente. Porém, vários outros exames também são necessários, existem alguns exames laboratoriais também que ajudam bastante, tá? Doutora, antes da gente entrar nos tratamentos, me surgiu uma dúvida. A doutora disse, por exemplo, que a absorção dos nutrientes, ele fica comprometido no organismo de uma pessoa que tem a doença de Crohn. Ou seja, quais são os riscos de ter a doença? Tem anemia que pode comprometer aquela pessoa? Então, quais são os outros riscos sobre isso? Vários, né, também. Nutricionalmente, o paciente da doença de Crohn, ele fica bem comprometido. Vamos dar um exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo da criança, né, porque uma criança com doença de Crohn, se ela não for bem diagnosticada no momento exato, isso vai comprometer tudo. O crescimento dela em altura, a maturação sexual também dessa criança pode alterar. Lembrando que, muitas vezes, até o início de um tratamento, até para a gente conseguir frear essa inflamação, é necessário, muitas vezes, os esteroides, os corticosteroides, né? Que a gente chama vulgarmente de corticoide, né? Que é um tratamento que, muitas vezes, o médico tem que lançar mão no início, né? Para poder frear a inflamação mais rapidamente, para esse paciente não ter complicações. Então, isso prejudica bastante, sendo que o uso excessivo dessa medicação pode comprometer, em alguns casos, olha que interessante, até antecipando quadros de osteoporose por uso excessivo da medicação. Não sabia. Tá vendo? São complicações assim. É uma doença que, se a gente não conseguir controlar, ela compromete muito até os outros órgãos envolvidos. Então a doutora vai trazer pra gente os tratamentos no próximo bloco e responder as suas dúvidas também. Pode mandar no nosso WhatsApp 12 99716 7989, que às vezes tem mitos também que as pessoas criam, né, amiga? Com certeza. Até com relação à alimentação. Sim. Né? Alimentos que acabam inflamando, que a gente pelo menos acha que podem inflamar. Verdade. Daqui a pouco a gente volta então no assunto.
Já estamos de volta e lembrando que você pode participar hoje do nosso Falando Nisso, respondendo a perguntinha da nossa enquete. E além de responder, a gente já mostra um resultado parcial. Pode colocar na tela a pergunta de hoje. Você já ouviu falar sobre doença de Crohn? Hashtag sim ou não. Ainda dá tempo de você colocar pelo seu WhatsApp, para o nosso WhatsApp, que é o 997167989. Vamos ver como que está o resultado? Tô curioso. Olha, A maioria. você vê como a gente precisa 60%. falar desse assunto? É isso mesmo. Doença de Crohn. Espero que você que respondeu não, agora com certeza já consegue dizer que sim, né? E passa adiante também as informações que é tão importante. Agora a gente vai entrar nas perguntinhas que vocês mandaram pra gente. A doutora Fabiana, ela entende muito do assunto e vai dar um conselho para você, lembrando que não é uma consulta, tá bom? É uma orientação que ela vai passar para você, então baseado nas suas dúvidas, você conversando com a gente, tá bom? Vamos colocar a primeira pergunta que o pessoal mandou pelo 12997167989. A Cristina Adalgisa, ela é de Cruzeiro. Meu esposo morreu com essa doença, faz 10 anos que ele faleceu. Doutora, se não tem tratamento, a pessoa pode vir a falecer? Lucas, infelizmente, tá? A doença de Crohn, a gente precisa entender que é uma doença grave, se não tratada, sim. E é uma doença que quanto antes a gente começa a tratar, a gente diminui as chances de complicações dessa doença. Eu sinto muito, né, pela perda da Cristiane, Eu também, tá? meu lamento, viu? Que é uma coisa assim que nós não gostaríamos que isso acontecesse com nenhum dos nossos pacientes, mas muitas vezes, gente, o paciente ele vai acabar descobrindo que ele tem a doença de Crohn quando ele já está com um agravamento muito da doença. Eu tive vários pacientes que acabaram descobrindo na cirurgia. O intestino dele obstruiu ou perfurou. E daí, na cirurgia, que foi feito o diagnóstico, a peça cirúrgica deu, o anátomo patológico, a biópsia da cirurgia, fechou o diagnóstico de doença de Crohn. E muitos, eu gosto sempre de falar assim, é importante nós tratarmos a doença para evitarmos o câncer intestinal, né? Porque pode, do mesmo jeito que é uma complicação grave, também uma perda nutricional. A gente já teve paciente que o grau de nutrição do paciente acabou ficando tão comprometido que ele acabou debilitando e acabou morrendo das complicações. Nossa. É muito grave, muito Delicado. grave. É Tá? por isso que a gente está aqui também, para informar, esclarecer mais sobre a doença, para que as pessoas possam buscar um médico, enfim, tentar ajuda o mais rápido possível, né? Tem mais participação chegando do José Orlando. Ele escreveu o seguinte: boa tarde, tenho colite ulcerativa e realmente essa doença tira a sua vida social. Atualmente faço tratamento, aí colocou como é feito esse tratamento, infliximab, né? E minha vida mudou para melhor, mas sei que essa doença não tem cura. Doutora, vamos então pegar o gancho com relação ao que o José falou sobre tratamentos. Quais são ou qual o tratamento para a doença de Crohn? Então, né, o José Orlando, ele citou uma segunda doença inflamatória intestinal, que é a colite ulcerativa, né? Ela tem algumas características semelhantes à doença de Crohn, mas o próprio nome está dizendo que a colite ulcerativa ela é restrita ao intestino grosso. A doença de Crohn ela pode acometer desde a cavidade oral até ao ânus, todo o tubo digestivo, e a colite ulcerativa é no cólon, né, que é o intestino grosso do paciente. Esse paciente ele já faz um tratamento mais moderno, né, que nós temos, que são com medicamentos imunobiológicos, são medicamentos vivos, são medicamentos que são injetáveis no paciente. Pode ser na veia, pode ser uma injeção subcutânea que parece uma injeçãozinha de insulina, tá? E esses medicamentos, os imunos biológicos, eles vão agir em cima da inflamação, do sistema imunológico do paciente. O próprio nome está dizendo, né? Imunobiológicos. É um medicamento vivo que ele vai bloquear a inflamação contida naquele órgão que nós estamos tratando. Perfeito. Já a gente fala do tratamento para doenças de Crohn, tá bom? Mais uma perguntinha que chegou para a gente aqui pelo nosso WhatsApp do Glauco, aqui de São José dos Campos. Um abraço, viu? Tá dando aqui um oi pra gente também. Oi. Obrigado, querido. Como evitar a doença de Crohn? Ela pode ser hereditária? Vamos reforçar, doutor? Sim, vou mandar um abraço pro Glauco. A doença de Crohn,
é hereditária, ela já tem essa confirmação, né, que tem um envolvimento do nosso sistema genético nela. E assim, como evitar? Muitas vezes a pessoa já tem a propensão, mas aquela pessoa que se cuida e evita, né, a má alimentação, que é uma pessoa ativa, que não é sedentária, ela tem menos riscos ou ela vai desenvolver a doença muitas vezes no momento mais tarde. O ruim da doença de Crohn é ela pegar a população na fase bem ativa da vida, né? Então, nós vamos ver pacientes com doença de Crohn, principalmente o adulto jovem, e é onde compromete bastante a saúde deles. No caso do Evaristo, né? Sim, ele está dentro dessa janela, dessa idade que bate certinho com o que é descrito nos livros mesmo. Doutora, tem mais dúvida chegando de uma telespectadora de Taubaté. Vamos colocar na tela, da Maria. Boa tarde, tenho muita cólica de intestino, fui diagnosticada com colite crônica. Tem a ver com a doença de Crohn? Então, quando a gente usa o termo colite, né, a colite é a inflamação do cólon, que é o intestino grosso. Então, a doença de Crohn, ela pode acometer boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. A colite de Crohn, existe sim a doença Crohn de intestino grosso, é onde a gente chama de colite. Mas existem características diferentes da doença, que é principalmente o acometimento da profundidade, das camadas do intestino ali envolvidas, com as áreas inflamadas, que nós vamos diferenciar entre doença de Crohn e retocolite, e muitas vezes o tratamento acaba diversificando entre essas duas doenças. Perfeito. A gente tem aqui um relato de uma querida também que participou com a gente pelo WhatsApp. Obrigado pela mensagem. Vamos colocar na tela e a gente compartilha com você em casa também. Regina, obrigado, viu? Ela diz que tem a doença de Crohn, já foi diagnosticada desde 2017, então ela está medicada, leva uma vida normal, graças às mudanças do estilo de vida. Ela está destacando aqui, você viu, amiga, que legal? Atividade física, dieta alimentar, uma vida mais leve, sem tanta preocupação no dia a dia. Valeu a pena, tenho certeza que bom, amiga. Ela solta aqui uma pergunta, né? O exame calprotectina fecal auxilia no diagnóstico além da colonoscopia? Perfeito. Não conheço esse Nossa, nome. olha, o relato da Regina Para- é assim, né? Coroou tudo aquilo que a gente estava falando aqui. bom. Esse exame, ele é muito interessante, porque enquanto a gente não tinha, né, para nos auxiliar a dosagem da calprotectina fecal, a calprotectina é uma proteína que quando o nosso tubo digestivo está inflamado, ela aumenta nas fezes. Olha. Então, é muito interessante. A gente dependia muito de realizar várias colonoscopias, muitas vezes para saber se o paciente ainda estava ou não inflamado, mesmo quando ele estava sem sintomas. Quando aquele sintoma da dor abdominal, da diarreia já estava passando, a gente precisava de um exame de imagem para poder saber como estava o paciente. Daí, com o surgimento da calprotectina, ela é um grande auxílio diagnóstico para nós. Porque a gente consegue, inclusive, prever se a doença está controlada ou se a doença pode estar reagudizando. É bem interessante. Não é um exame, assim, eu não vou falar que é um exame de custo barato, mas também não é um exame caro, assim como um exame de imagem. Claro que ela não substitui a colonoscopia, né? Ela não substitui o exame de imagem, mas ela é uma ferramenta diagnóstica de acompanhamento do paciente muito bem. E também nós comparamos o início de uma dosagem de calprotectina e no meio do tratamento uma segunda dosagem, a gente consegue prever que o tratamento está surtindo efeito do jeito que a gente quer. É muito bom. Antes da gente chamar o Douglas Cruz, daqui a pouquinho ele já entra com as notícias regionais, tem um comentário, na verdade, é um depoimento de uma outra telespectadora, da Maria. Maria escreveu o seguinte: doutora, boa tarde, minha neta descobriu essa doença há quase 10 anos, ela sofre muito, tem vários sintomas. Doutora, a doença, então, ela, pelo que eu entendi, ela pode ser controlada, mas ela não tem cura, né? Isso, infelizmente, até o presente momento, né? Nós, médicos, pensamos assim, as terapias genéticas também no futuro, né? Seria
uma situação que nós almejamos conseguir, né? Mas até o presente momento, todas as doenças inflamatórias, todas as doenças autoimunes, nós não prometemos para o paciente, olha, o senhor será curado dessa doença. Nós usamos a palavra remissão. O que é remissão? É isso que o Evaristo Costa estava falando também na entrevista dele. Olha, eu entrei em remissão da doença. Então vamos explicar isso direito. O que é a pessoa falar entrar em remissão? Você controlou a doença tanto do ponto de vista clínico, está sem sintomas, o ponto de vista também da parte laboratorial, aqueles exames que estavam inflamados, até essa dosagem da calprotectina, a calprotectina vem no valor bem baixinho, bonitinho, e o exame de imagem, a colonoscopia também, você olha dentro do intestino do paciente, parece o intestino de uma pessoa que não tinha inflamação. Então o paciente está em remissão. E o que nós queremos? Manter esse paciente em remissão profunda. Pensando na qualidade de vida dele, por né, vários doutora? e vários anos, para não deixar a doença voltar e dar as complicações da doença. Perfeito, doutora. A gente volta respondendo mais as perguntinhas de vocês. Volta aqui para o estúdio, doutora Fabiana Alves. Ela é gastroenterologista, está respondendo perguntinhas sobre doenças de Crohn. Só para a gente reforçar bem, doutora, você falou um pouquinho sobre tratamento. Qual que é o tratamento para a doença de Crohn? Então, os tratamentos são variáveis, né? Vai depender muito se o paciente tem uma doença leve, moderada ou severa, que nós vamos fazer o diagnóstico através da parte clínica, laboratorial e dos exames do paciente. Então, assim, desde os corticosteroides, passando aos imunossupressores, para tratar muitas vezes uma colite, um anti-inflamatório também, que nós temos específico para isso, e o medicamento mais moderno é da classe dos imunobiológicos, que, como eu estava comentando anteriormente, medicamentos vivos que visam a frear, a interromper a inflamação do órgão do paciente. Legal, doutora. Dá tempo de ler mais alguns comentários? Vamos colocar rapidinho na tela, então? Damares. A Damares escreveu o depoimento. Obrigada, viu, querida, pela sua participação. Meus queridos, boa tarde. Meu gastro disse que eu tenho síndrome do intestino irritável. Evito um monte de alimentos, uma vez que também tenho gastrite, refluxo, esofagite erosiva em tratamento com medicamentos. Nesse caso, doutora, a doença de Crohn também restringe a questão alimentar? Sim, a doença, a gente fala assim, que a doença de Crohn, quando ela está, o aspecto inflamado, nós pedimos para que o paciente evite alimentos que são de difícil digestão, um alimento mais pesado. Então, é nesse momento que a gente orienta muito bem a dieta e a gente tira alguns grupos alimentares para facilitar, né? E muitas vezes até o paciente com doença de Crohn talvez tenha que tomar alguma suplementação em alguns casos. Mas quando o paciente está com a doença estabilizada, o paciente está em remissão, nós podemos sim liberar a dieta saudável, né, para o paciente, daí não tem muita restrição. Doutora, muito obrigado por tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço. Eu sei que tem muita perguntinha. Obrigado você em casa também. Chegou bastante dúvida. A gente pretende trazer mais vezes esse assunto, que a gente viu que ele é necessário. 60% dizendo que não conhecia a doença de Crohn, né? E também pode ajudar você a ter qualidade de vida que a gente mais quer. Obrigado, doutora. Eu agradeço, gente. Boa tarde, até a próxima, viu? Adorei. Obrigada. Amanhã tem mais falando nisso. Qual vai ser o assunto, hein, amiga, amigo? tão importante. O pessoal foi pro carnaval, esqueceu de passar protetor, ou aproveitou muito janeiro. E aí, como que a gente pode cuidar da pele pós-sol? O que a gente pode fazer para evitar alguns danos e também consertar, de repente, esse esquecimento nosso? A gente se vê amanhã, então. Um beijo no seu coração. Obrigada, viu? A gente se vê. Fica com Deus, gente. Uma boa tarde para vocês. Feliz Ano Novo! Acabou o carnaval, começou o ano. É isso.